Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar na arquitetura por trás das leis, sabe? Vamos usar o sistema jurídico do Brasil como nosso guia para entender como as regras que moldam a nossa sociedade são de fato construídas. Parece uma pergunta básica, né? Mas o que é direito? Pensa bem. O conceito é bem mais fundo do que parece. Não é só uma definição, não. São várias camadas de significado que no fim se completam. Bem, a visão mais comum é essa aqui: o direito como um conjunto de normas. São as leis escritas, sabe? Como a Constituição, os códigos, são aquelas regras que o Estado impõe para organizar tudo e garantir a paz social. É a lei que, em tese, todo mundo tem que seguir. Mas o direito também é um espelho da sociedade. Ele nasce das nossas interações, dos costumes, das nossas necessidades. É um organismo vivo que vai evoluindo junto com a comunidade. Ele molda a realidade e, ao mesmo tempo, é moldado por ela. E aqui a gente chega na alma da coisa. Lá no fundo, o que o direito busca é fazer justiça. É aquela ideia clássica de dar a cada um o que é seu, de garantir que as leis e as decisões sejam, acima de tudo, justas. Esse é o grande propósito. Agora, vamos dar um passo atrás e olhar o cenário global. O direito no mundo se organiza em basicamente duas grandes famílias, dois sistemas que funcionam de um jeito bem diferente. Vamos entender essa divisão. De um lado, a gente tem o sistema civil law, é o da tradição romano-germânica. Nele, a lei escrita, aquela que está nos códigos, é a fonte principal de tudo. O legislador cria as regras e o juiz, bem, ele aplica essas regras. Do outro lado, tem o common law, da tradição anglo-saxã. Aqui a lógica é outra. A fonte mais importante são as decisões de outros juízes, os famosos precedentes. O que um tribunal decide num caso vira regra para outros casos parecidos no futuro. Para a gente visualizar melhor, a maior parte da Europa continental e da América Latina, incluindo o Brasil, segue o civil law. Já países como o Reino Unido, Estados Unidos, Austrália, esses são a casa do common law. Então, para resumir de um jeito bem direto, o common law é, na essência, um direito que vem da jurisprudência, criado pelos próprios juízes caso a caso. Já o civil law é um direito que vem da legislação, criado de forma geral pelo legislador. Tá. E o Brasil? Onde a gente se encaixa nesse mapa? Bom, a nossa identidade jurídica tem uma origem bem clara, mas como vamos ver, ela está longe de ser estática. Historicamente, não tem nem discussão. O Brasil é um país de civil law. A gente herdou de Portugal essa tradição forte de organizar o direito em grandes códigos e de ter a lei escrita como a principal fonte de tudo. Só que a história não é tão simples assim, não. A realidade jurídica brasileira ficou muito mais complexa e, sinceramente, muito mais interessante nos últimos tempos. O que é fascinante é que está rolando uma aproximação entre os sistemas. O Brasil começou a importar algumas ferramentas do common law, principalmente para buscar mais segurança e eficiência. E o resultado? As decisões dos nossos tribunais superiores, como o STF e o STJ, ganharam uma força de precedente que antes elas não tinham. Vamos ver um exemplo prático para isso ficar claro. A súmula vinculante sobre nepotismo. O STF foi lá e criou uma regra bem clara proibindo a prática. Aí, se um prefeito ignora isso e contrata um parente, o juiz lá da cidade dele não precisa ficar reinterpretando a Constituição inteira. Ele simplesmente aplica a decisão do Supremo. Ou seja, a decisão de um tribunal virou uma norma obrigatória para todo mundo. Beleza, já entendemos os tipos de sistema. Mas dentro de um país, como é que as leis se organizam? Porque elas não têm todas o mesmo peso. Agora, a gente vai olhar para a estrutura do nosso ordenamento, que é como uma pirâmide. A melhor imagem para pensar nisso é mesmo uma pirâmide. Lá no topo está a norma mais poderosa de todas, e na base, as de menor poder. E a regra de ouro é simples: nenhuma norma de um degrau de baixo pode contrariar uma do degrau de cima. Simples assim. E no topo absoluto dessa pirâmide, quem está? A Constituição Federal. Ela é a lei fundamental, a base de todo o sistema. É ela que organiza o Estado, que garante nossos direitos e que funciona como um grande filtro. Qualquer lei que vá contra a Constituição é considerada inválida. E logo abaixo dela vem uma variedade de outras normas. Leis complementares, leis ordinárias, tipo Código de Defesa do Consumidor, medidas provisórias, decretos. Cada uma tem sua função, seu processo de criação, mas todas, sem exceção, têm que respeitar o que a Constituição manda. A gente já viu o como o sistema se organiza. Mas e o pra quê? Qual é o propósito de toda essa engenharia jurídica tão complexa?
A resposta, na verdade, nos leva de volta para o começo de tudo. Toda essa estrutura de sistemas, de hierarquias, de regras, tudo isso existe por uma única razão: buscar e realizar a justiça na sociedade. E aqui tem um ponto fundamental. Justiça não é a mesma coisa que igualdade matemática. Tratar todo mundo exatamente da mesma forma pode, ironicamente, criar mais injustiça. O que o direito busca, de verdade, é a isonomia, que é tratar os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades, para que todo mundo possa, de fato, ter um ponto de partida mais justo. Um dos tipos mais importantes de justiça é a chamada justiça distributiva. Basicamente, ela se preocupa em como os bens, os direitos e os recursos de uma comunidade são repartidos entre as pessoas. Pensa, por exemplo, em impostos progressivos ou em políticas públicas que tentam equilibrar as oportunidades. Um exemplo muito forte disso no Brasil são as decisões do STF sobre remédios de alto custo. Quando o tribunal decide que o Estado tem que fornecer esses medicamentos para quem não pode pagar, ele está, na prática, aplicando a justiça distributiva. Está usando recursos públicos para garantir um direito fundamental, que é a saúde, para quem mais precisa. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? A gente pode desenhar a arquitetura jurídica mais sofisticada do mundo, com regras claras e hierarquia perfeita. Mas o grande desafio, aquele que nunca acaba, é como garantir que essa máquina toda, no seu dia a dia, sirva de verdade ao seu maior propósito, que é entregar justiça real para as pessoas.